Olá, tudo bem? Bom, hoje você vai aprender neste vídeo a estrutura e como usar o futuro do subjuntivo. Podemos dizer que o futuro do subjuntivo é um tempo em que é muito usado, muitíssimo usado no português, porém no espanhol ele foi substituído, no espanhol moderno, pelo presente do subjuntivo. Ele é apenas usado em algumas formas legais, ok? Bem, então, para que serve o futuro do subjuntivo em português? Ele serve para expressar a possibilidade de alguma coisa que pode acontecer ou que esperamos que aconteça no futuro, tá bem? Sempre é usado em orações subordinadas, ou seja, a sentença depende de uma outra sentença. Então, vamos perceber que quando eu uso o futuro do subjuntivo, depois em outra sentença usarei outro verbo em um outro tempo verbal. Vamos ver quais são estes tempos verbais que são usados juntos com o futuro do subjuntivo também neste vídeo. Porém, para começar, precisamos saber que o futuro do subjuntivo é um tempo que deriva de um outro tempo do indicativo. Ou seja, ele deriva do pretérito perfeito do indicativo, ou seja, o passado, que comumente já aprendemos a usá-lo quando começamos a estudar o português, tá bom? Por exemplo, aqui temos os 3 verbos regulares que sempre os uso como modelo, né? O verbo cantar, beber, abrir, e também coloquei aí o verbo ser, que é um verbo irregular, e vou mostrar que também para os verbos irregulares vamos usar os mesmos passos para poder saber conjugar os verbos no futuro do subjuntivo, ok? Bem, então relembremos então o pretérito perfeito destes verbos. O verbo cantar, cantei, cantou, cantamos, cantaram. Percebem que aí a terceira pessoa do plural tem aí um destaque. Somente observamos isso neste momento. O verbo beber também, eu bebi, bebeu, bebemos, beberam. Também percebemos o mesmo destaque. E o verbo abrir, abri, abriu, abrimos, abriram. Também destaquei 2 letras da terceira pessoa do plural. Bem, é aí que devemos prestar atenção para poder formar o futuro do subjuntivo. Ou seja, o futuro do subjuntivo deriva da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Neste caso eu tenho aí cantaram, beberam, abriram. O que eu devo fazer? Somente retirar as 2 últimas letras. A terminação, AM. Então, essas 2 letras serão retiradas. Bom, comecemos então com o verbo cantar. Lembrem-se que no pretérito perfeito, a conjugação do verbo cantar é eles cantaram. Retirei a terminação AM, ficou cantar. Não é isso? Bem, cantar será a conjugação correspondente à primeira pessoa do singular, segunda e também terceiras. A eu, você, o senhor, a senhora, ele, ela e também a gente, eu vou dizer cantar. Então, quando eu cantar, parece um pouco estranho no início, mas realmente é assim. Quando eu cantar, quando você cantar, quando o senhor, a senhora cantar, quando ele cantar, quando ela cantar, quando a gente cantar, quando nós cantarmos para a primeira pessoa do plural, eu apenas vou acrescentar MOS. Isso vai acontecer com todos os verbos, regulares ou irregulares, tá bem? E depois, no plural,
vocês, os senhores, as senhoras, eles, elas cantarem. Neste caso, acrescento EM. Bom, a mesma coisa vai acontecer com o verbo beber ou qualquer verbo da segunda conjugação. Então, neste caso, ficou eles beberam, retiro a M e ficou quando eu, você, o senhor, a senhora, ele, ela, a gente beber, quando nós bebermos, quando vocês, os senhores, as senhoras, eles, elas beberem, ok? E na terceira conjugação também a mesma coisa. Lembrem-se que a terceira pessoa do pretérito perfeito era eles abriram. Retiro então a terminação AM, ficou abrir. Então conjugo quando eu, você, o senhor, a senhora, ele, ela, a gente abrir, quando nós abrirmos e quando vocês, os senhores, as senhoras, eles, elas abrirem. Bom, José, o que é que vai acontecer então com os verbos irregulares? A mesma coisa. A primeira coisa que eu devo fazer é levar o verbo para a terceira do pretérito perfeito. Nos verbos regulares, as primeiras pessoas vai ser o próprio infinitivo, podemos dizer. Mas não se iludam. Primeiramente, vocês devem realmente ver como o verbo fica na terceira pessoa do plural, porque os verbos irregulares, essa pessoa vai ser diferente do infinitivo. Por exemplo, o verbo ser. Aí eu levo então para a terceira do pretérito perfeito, terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Então foi eles foram, retiro a M e ficou for. Então fica quando eu, você, o senhor, a senhora, ele, ela, a gente for, quando nós formos, quando vocês, os senhores, as senhoras, eles, elas forem, ok? E para formar as frases, eu vou precisar de uma outra sentença em um outro tempo verbal. Neste caso, primeiramente, vamos ver aí o futuro do subjuntivo com o futuro simples. Temos um exemplo. Quando eu for ao Brasil, for. Futuro do subjuntivo, visitarei Minas Gerais. Neste caso, futuro simples, ok? Também pode ser ao contrário. Eu posso dizer, visitarei Minas Gerais quando eu for ao Brasil. Futuro simples, primeiramente, depois futuro do subjuntivo. Também posso usar o futuro do subjuntivo com o imperativo. Posso dizer, quando você for no Rio de Janeiro, visite o Cristo Redentor. Usei o futuro do subjuntivo mais o imperativo. E também pode ser o contrário. Visite o Cristo Redentor, né? Visite imperativo, quando for no Rio de Janeiro. Futuro do subjuntivo, ok?